Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo e teólogo. Muitas vezes eu deixo aparecer a imagem e não sei bem o que eu vou falar a respeito daquela imagem, mas eles vão saindo, como provavelmente acontecerá hoje. Por que existe algo ao invés de nada? Quando a gente observa essa história do tal fenômeno vida, uma coisa muito curiosa que é transmitida pelos nossos cientistas é a quantidade de ocorrências casuais que levam ao aparecimento da vida. É muito difícil a ciência se aproximar de alguma razão inteligente que é pregado exaustivamente por todas as religiões. Existe algo por trás de tudo. Existe algo principalmente por trás da vida. E esse algo tem que ter alguma inteligência. Por exemplo, não existe vida sem vida. Não existe vida sem vida. Então, se existe vida, essa vida veio programada de alguma forma. É tamanha as perfeições, as exatidões que vão se conjugando para que ocorra o fenômeno vida, que a gente tem que acreditar que existem inteligências que fogem completamente à nossa imaginação por trás de todos esses fenômenos. Eu já expliquei aqui mais pela manhã o que são as complexidades irredutíveis e que simplesmente exemplificam essas casualidades, entre aspas, afirmadas pela ciência. Então, quer dizer, existência de aminoácidos ao acaso, purinas, pirimidinas, ARN, ADN, monossacarídeos, ácidos graxos, código genético, tudo isso é obra do acaso? Onde houver vida no universo, tem que haver uma molécula chamada ADN. Curiosamente, a ciência dita que para que tenhamos um corpo completo igual ao nosso, basta que de 2,5% a 10%, dizem divergências ainda científicas, do nosso ADN sendo aproveitado. Se eu só preciso de 2,5% do ADN para constituir um corpo igual ao meu, para que os outros 97,5%? Para que os outros 97,5%? O que a ciência me diz? O que os geneticistas me dizem? Olha, a evolução da espécie humana ainda não terminou. E à medida que nós formos evoluindo como espécie humana, trechos mais prolongados do nosso ADN serão aproveitados e o homem e a mulher do futuro apresentarão corpos físicos mais perfeitos do que os nossos. Por exemplo, em relação à imunidade, nós seremos mais resistentes a uma série de doenças que hoje nos acometem, como as doenças alérgicas, infecto-contagiosas, as doenças parasitárias, o próprio câncer. Quando eu falo nós, o que nitidamente eu estou transmitindo àqueles que me ouvem? Porque os corpos do futuro serão ocupados provavelmente por nós também, porque a reencarnação é uma verdade absoluta. Não tem mais como nós recuarmos diante dessa verdade. Então, se nós vamos habitar corpos mais perfeitos do que nós temos hoje, os corpos dos passados, até dos pré-humanos, podem ter sido também habitados pelos nossos espíritos em evolução. A nossa evolução não cessou, a nossa evolução não cessará. Nós continuaremos nos aperfeiçoando cada vez mais. E cada vez que nós nos tornarmos mais inteligentes, mais preparados, nós mais felizes nos sentiremos, porque poderemos colaborar melhor com Deus no equilíbrio dos seus universos. Houve, em 2016, a liberação pela CIA de uma série de documentos que achavam-se trancafiados, secretos, a respeito do projeto Apollo americano. Parte desses documentos que foram liberados pela CIA em 2016 falavam sobre extraterrestres ou alienígenas. E, curiosamente, o que a CIA afirma nesses documentos é o seguinte, que esses seres que aqui vêm não habitam um planeta do nosso universo. Olhem o que a CIA diz. Habitam um planeta que se interpenetra fluidicamente pela Terra e se materializam no nosso meio e depois retornam para o seu meio ambiente, inclusive com as suas naves. Tem alguma coisa a ver isso com o espiritismo?
Será que mais uma vez a ciência está se aproximando das verdades que já foram reveladas por Allan Kardec em meados do século XIX? Aqui está uma dessas experiências, a experiência Stanley Miller, 1952. Ele, utilizando equipamentos não muito sofisticados para a época atual, mas um pouco sofisticados para a sua época antiga, conseguiu fazer com que a atmosfera antiga da Terra proporcionasse um aparecimento natural de aminoácidos. Mas nunca se conseguiu que esses aminoácidos, descobertos de forma aleatória, entre aspas, por Stanley Miller, viessem a constituir alguma coisa que fosse chamada de alguma molécula viva. Mas ele levantou algum ponto de véu. Então não adianta só nós termos aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos compondo os nossos corpos. Por que não é 19? Por que não é 21? Por que é exatamente de 20? Então, essas congruências, essas exatidões vão cada vez despertando, vamos dizer assim, uma curiosidade científica. Eu hoje tenho duas visões dentro do meu estudo científico. A minha vista esquerda está na ciência material que eu preciso para ser médico, para ser cirurgião. Mas eu tenho uma visão à direita, que é a ciência espiritualista. E eu, cada vez que eu estudo as duas, e não consigo mais me desligar das duas no estudo simultâneo, vejo como elas se interpenetram. Olha só o acaso da vida. Os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade de 1 milhar de enzimas diferentes se aproximem de um modo ordenado até formar uma célula viva, ao longo de uma evolução de muitos bilhões de anos, é na ordem de 1 para 10 elevado a 1000, o que equivale a dizer que essa chance é nula. Então, todas essas moléculas que foram se reunidas aleatoriamente, segundo a ciência, para constituir um ser vivo, não podem ter se agrupado de forma aleatória, sem que haja uma inteligência por trás dessa situação toda. Então, isso para mim é uma coisa já bastante definida. Outro acaso da vida. Para a agregação de nucleotídeos conduzissem por acaso à elaboração de uma molécula de ARN, porque os analistas, os estatísticos, costumam dizer o seguinte: todas essas conjugações ditas casuais podem mais cedo ou mais tarde chegarem a algum objetivo inteligente, desde que haja tempo para isso. Muito bem, vamos ver que tempo seria necessário. Para que a agregação dos nucleotídeos conduzisse por acaso à elaboração de uma molécula de ARN utilizável, teria sido preciso que a natureza multiplicasse as apalpadelas as tentativas durante 10 elevado a 15 anos. Atenção, ou seja, durante 100.000 vezes mais tempo do que a idade total do nosso universo. É tempo demais. O que é que os nossos amigos estão dizendo de lá? Olha, quando o espermatozoide do seu pai se une com o da sua mãe, equipes de geneticistas, de biólogos, de médicos, de cientistas, já elaboraram aquela encarnação. Estudaram exaustivamente a genética do pai e da mãe e traçaram um planejamento de grande exatidão para aquele espírito reencarnante. E aí, uma dúvida que, quando eu converso isso com estudante de medicina, eu não levo o assunto ao estudante de medicina. Eles aqui, sabendo dos meus livros, começam a me perguntar: professor, então quer dizer que na hora que o meu pai e minha mãe estavam tendo uma relação sexual, havia um grupo de espíritos dentro do quarto olhando tudo? Não. Quando o espermatozoide é lançado, ele não chega em alguns minutos até o óvulo. Ele pode demorar horas e às vezes dias, mas ele chega. As informações que nos chegam do lado de lá é que correntes de proteção à união amorosa e sagrada se formam, e aquele momento é o momento sagrado.
Mais uma vez, eu me sinto extremamente preocupado com os meus colegas que se dedicam a esses assassinos, esses assassinatos de espíritos que estão reencarnando. Quase isso se tornou legal na Argentina. Quase, passou perto. E o Papa é argentino. Então vejam a dificuldade que está ocorrendo em que as religiões melhorem a humanidade como um todo. Porque nós queremos questionamentos, nós queremos respostas adiante de tudo que nós estamos vendo acontecer. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta discordância? Há um escritor que faleceu em 2017, Ian Stevenson, que escreveu um livro chamado, parece, 30 casos sugestivos de reencarnação. E o trabalho dele foi sequenciado pelos seus assistentes. E um desses assistentes veio fazer uma conferência no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E eu, então, me aproximei dele depois da conferência e indaguei: colega, então a ciência está acreditando na reencarnação? Sim. Vocês acreditam que a reencarnação, então, é um processo até cientificamente comprovado? Sim. Então, o que é palestino pode nascer judeu e o que é judeu pode nascer palestino? Sim. E o que falta, então, para que a ciência salve a humanidade? Os poderes constituídos ainda não nos permitem. Essa foi a resposta dele. Então, tudo que está acontecendo de tragédia no mundo é fruto da ignorância. O hino da Inglaterra: Deus salve o rei, Deus salve a rainha. Nenhuma sessão do Senado americano ocorre sem que Deus seja saudado. Lema da França: liberdade, igualdade e fraternidade. São 3 dos maiores fabricantes de arma do planeta. Houve uma apresentação lá no Lar de Frei Luiz há pouco tempo. Nádia do Couto Vale, locutora da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita, e ela abordou esse assunto. E ela disse o seguinte: para que haja escoamento de toda a produção de armamentos do mundo, haveria necessidade de 5 guerras simultâneas. 5 guerras simultâneas. Então, esse é o planeta que nós vivemos. Outra pergunta que me fazem constantemente: esse planejamento inteligente, esse governo espiritual, esse Deus, ele que autoriza os tsunamis, os terremotos, as enchentes e tudo mais? Qual é a resposta dos nossos amigos do lado de lá? Olha, existem 2 atmosferas em torno do planeta Terra, e interpenetrando pelo planeta também. Uma atmosfera física, que todos nós conhecemos: ventos, marés, nuvens, chuva. Mas existe uma segunda atmosfera, dita psicosfera. É a soma dos pensamentos de todos os habitantes daquele planeta. E essas 2 atmosferas, física e psíquica, se interpenetram e podem influenciar uma sobre as outras. E aí nós indagamos: qual será a atmosfera psíquica de um planeta onde mais de 100 milhões de abortos criminosos são praticados por ano? Qual deverá ser a atmosfera psíquica de um planeta onde 2 dos maiores comércios são o de armas e de drogas? Qual deverá ser a atmosfera psíquica de um planeta onde 30% de tudo que é arrecadado nos impostos é utilizado pela corrupção? Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta que em todo local, sempre haverá um lugar para onde você se volte em que esteja exercendo alguma guerra? Só a última ceifou 600 milhões de vidas, sem falar na orfandade e nas mutações, ou nas perda de braço, perda de perna, perda de olho e todas essas tragédias. Então, estamos colocando tijolos em cima de telhados de zinco. Vai desabar. Desabar em forma de tragédias ecológicas. Tragédias naturais. Mas observe o seguinte: sempre que há uma grande tragédia, um terremoto no Haiti, uma enchente não sei aonde, um tsunami na Ásia, há como que um movimento contínuo e coletivo da humanidade para ajudar
aqueles que estão sofrendo com aquelas tragédias. Então há uma compensação a cada tragédia dessa que ocorre, de onde deduz-se que nós estamos partindo realmente para uma mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que é um planeta de provas e expiações? Muito simples. Se nós fôssemos habitar um hospital, que companheiros teríamos ao nosso lado? Enfermos. Se nós fôssemos habitar uma penitenciária, que companhia teríamos ao nosso lado? Criminosos. A Terra é um imenso presídio e um imenso hospital. É um planeta de provas e de expiações, em vias de regeneração, de subida. E o que é um planeta de regeneração? Estamos caminhando exaustivos através do deserto. Encontramos um oásis com uma estalagem. E ali nós recuperamos as nossas forças para dar seguimento à nossa caminhada infinita. Isso é um planeta de regeneração. Bem, então nós temos que aguardar. Vamos e voltamos. Então, por enquanto, esse é o nosso lar. Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Esclarece, mas nós percebemos que existe algo vago nessa resposta. Nós não temos informações através dos detalhes. Algumas vezes que eu tive a ocasião de conversar com os nossos amigos lá do lado de Frei Luís, do outro lado, eu indago, por exemplo, Frederico, o João Pedro é o líder. João Pedro é o líder dos médicos de Frei Luís. Ele tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Por que esses procedimentos que nós vemos vocês realizarem, nós não conseguimos realizar? Muito simples. Vocês não têm inteligência. Não têm merecimento. Então, os espíritos podem, até à medida que nós formos evoluindo, eles vão nos dando respostas mais exatas, que possam abranger mais o conhecimento. Como é que eu vou entender que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento? O que está acontecendo desde a concepção até o nascimento? Há uma agregação paulatina das moléculas do corpo espiritual com o nosso corpo físico, ou do perispírito com o nosso corpo físico. Eles dizem também que à medida que o espírito vai se acoplando ao seu tecido fetal, a consciência do espírito também vem diminuindo até que ele fica inconsciente no ventre materno. Mas, para mim, ainda é pouco. Então, eu vou precisar ser mais inteligente para compreender melhor o que é que eles estão querendo nos dizer. Olha o tal acaso. Alguns pesquisadores pegaram o espermatozoide e estudaram o mecanismo que fazia com que as suas caudas se movimentassem. E perceberam que esse mecanismo, casual, segundo a ciência, corresponde a um tremendo motor. A velocidade de batimento da cauda do espermatozoide para empurrá-lo para frente faz com que ele bata 23 vezes por segundo. 23 vezes por segundo. Quer dizer, como é possível um motor desse ser montado casualmente? Ponto a ponto, base a base. Outra coisa que chama bastante atenção e que perturba os geneticistas e os cientistas e os biólogos de um modo geral. Espermatozoide, óvulo. Constitui-se um ovo. 2, 4, 8, 16. 16 células absolutamente iguais. Mas num determinado momento, uma dessas células absolutamente iguais às demais começa a se transformar numa célula do fígado.
Uma outra célula, absolutamente iguais às demais, se transforma numa célula do osso. A outra no neurônio. A outra numa célula da pele, a outra na célula do pulmão, uma numa célula do globo ocular e vai por aí afora. Centenas de células diferentes uma das outras, partindo de células absolutamente iguais. O que a ciência chama atenção? Olha, isso deve estar relacionado com uma coisa chamada epigenética. O ambiente onde a célula se encontra em torno dela é que estimula a célula a se diferenciar em uma direção ou em outra. Mas isso acontece com todos nós? Com todos nós, os ambientes em torno das nossas células são exatamente iguais para que elas sejam empurradas numa direção ou na outra? Não tem como você deixar de acreditar, pelo menos no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós aqui dentro dessa sala, que existe uma forma extrafísica. E a forma extrafísica qual é? O perispírito, que já está sendo estudado pela ciência com outro nome, campos morfogenéticos. Os interessados entram aí no Sheldrake. Sheldrake é um pesquisador desses campos morfogenéticos e vão ver os livros e os trabalhos deles fantásticos. Inclusive, esses campos morfogenéticos ou perispirituais envolvem também animais. Os nossos animais de estimação têm também esse campo morfogenético perispiritual. E ele pode atingir grandes distâncias além da superfície do nosso corpo. O Sheldrake fez algumas experiências com cães de estimação e quando passava pelo pensamento do dono, que estava no momento de ele retornar do seu trabalho ou de alguma outra atividade ao seu lar, o cão se despertava e ficava imóvel, olhando pela janela ou olhando pela porta, aguardando a chegada do dono. Vejam como se interpenetram esses campos morfogenéticos, que devem ser nada mais nada menos do que os campos perispirituais que todo ser vivo tem. A ciência está apontando, inclusive, como uma possibilidade de ondas probabilidades, como acontece com os elétrons, quando eles se migram em direção de algumas outras placas e de algumas outras associações. Aqui está a nossa formação, não é isso? E, evidentemente, tem uma forma por trás disso tudo. Eu disse aqui pela manhã que essa forma que Jesus devia utilizar na recomposição dos corpos dos enfermos que dele se aproximavam e eram por ele curados. Evidentemente, vai ter que ter energia nessa história. Tanto que a hemorroísa tocou tão simplesmente nas vestes dele e ele se levantou perante a multidão, ou se voltou, porque ele estava caminhando. Quem me tocou? Senhor, como vamos saber quem te tocou? Estamos rodeados por uma multidão, alguém me tocou, porque eu senti uma virtude se desprender de mim. Uma virtude ou uma energia? Uma virtude ou uma energia? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E olha as palavras dele. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. O que um médico não fará quando ele dominar todas as energias que Jesus dominava? Essa médium que eu citei também de manhã, que está citada no meu livro A Medicina Mediúnica do Futuro, além de ela ver os corpos dos nossos pacientes por transparência, ela penetrava no corpo dos pacientes vendo os órgãos por dentro. E alguns mecanismos eram disparados pelos seus mentores que a acompanhavam e de repente a visão dela começava a se tornar microscópica. Ela via a célula, ela penetra na célula. Por isso ela pediu para não colocar o nome dela, e nem ela cometesse com ninguém. Como é que vão taxar uma cirurgiã que fala essas coisas? Provavelmente ela não está regulando bem. Aqueles mais antigos que aqui estão, da minha faixa etária, devem se lembrar de um filme da década de 70, chamada Viagem Fantástica. Cientistas miniaturizam um submarino com médicos dentro do submarino e injetam na corrente sanguínea de um paciente, e esse submarino vai até o cérebro, onde tinha uma lesão, e elimina essa lesão com raios de laser. Ela diz que em determinados momentos, ela navega pela corrente sanguínea do paciente, vendo as hemácias passar por cima, por baixo, pelo lado. O que um hematologista não falar no futuro com esses dois mediúnicos? Um patologista com visão microscópica e ultramicroscópica. Por exemplo, eu parei uma paciente, os colegas médicos aqui vão entender a minha situação. Ela tinha um tumor maligno na mama. A mama era grande e o tumor pequeno.
eu tirei a fatia da mama onde estava o tumor. Patologista na sala, bota no microscópio, olha, a lesão foi completamente removida, porque os bordos da fatia estão longe da lesão. Termina a cirurgia, depois explico à família e à paciente que foi possível a conservação da mama e dou alta na doente. Passam-se 10 dias, a paciente está no teu consultório e você está tirando os pontos. O celular toca. Dr. Paulo César é o patologista que lhe acompanhou naquela cirurgia 10 dias atrás. Ocorreu um engano. Uma das bordas da fatia está comprometida pelo tumor. Eu tenho que informar a paciente e a família que ela tem que ser reoperada. E se eu tivesse a visão microscópica? Isso não teria acontecido. Isso é o que os nossos amigos estão dizendo, que serão os dotes mediúnicos do médico do futuro.